Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Bom dia a todos. Então, com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos nesta nossa doutrinária, né? É diferente, com vários espaços, mas todos tendo no coração aquele sentimento de união, aquele sentimento de fraternidade que nos une nesta querida doutrina. Então, queridos amigos, companheiros de ideal espírita, como todos os trabalhos, nós iniciamos com uma leitura e após uma prece. Para a nossa leitura, eu escolhi do livro Agenda Cristã, de André Luiz, a lição número 5, que tem por título Medicamentos Evangélicos.
Então, diz assim, essa receita do André Luiz. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje e espere o amanhã. Então, após essa leitura preparatória desses ensinamentos, dessas dicas, que nós já sabemos, que o Evangelho nos traz, mas é sempre bom ouvir de novo, e precisamos ouvir sempre. Então, nesses instantes, nos recolhemos para o íntimo e agradecemos a Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, Senhor de tudo, ao Mestre Jesus e aos demais companheiros da nossa casa espírita, liderados pelo Dr. Oscar Pitã. Agradecemos a todos, do fundo do coração, por mais esta oportunidade de podermos estar aqui juntos, estudando, refletindo e colhendo os ensinamentos que a doutrina nos oferece, sempre embasados nos ensinamentos do nosso querido Mestre. Que possamos aproveitar esses ensinamentos que aqui serão trazidos pelos companheiros e colocá-los na prática do nosso dia a dia. Agradecemos a essa proteção divina que estamos tendo, sentindo, nesses dias em que estamos passando. Muito obrigado, queridos amigos, pela proteção, pelo amparo. Que possamos continuar desta maneira, fazendo cada um a nossa parte. Que os companheiros que farão o trabalho desta manhã sejam inspirados pelo nosso querido Mestre Jesus. Cheios de alegria, confiantes e agradecidos, nós vamos dar início, então, aos trabalhos desta manhã de domingo. Que assim seja. Hoje teremos uma roda de conversa, cujo tema é Apresentai-lhe a outra face. E quem coordena esse trabalho é o nosso amigo Eduardo Martins. Então, Eduardo, bom dia, bem-vindo e bom trabalho para vocês. O som... Bom dia, agora sim. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos os companheiros, os amigos que nos acompanham pelo Facebook do Abrigo. Também agradecendo ao Júlio Dias, a Vera Siqueira, que farão parte dessa nossa roda de conversa. Queremos rogar mais uma vez o amparo de Jesus, os nossos amigos espirituais, que nos inspire para que possamos repassar as ideias, sempre com base na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus, sobre esse assunto
muito importante para o nosso dia a dia. Então, nós faremos inicialmente uma introdução ao assunto, depois vou passar para o Júlio, e em seguida para a Vera, para que faça suas considerações iniciais, e queremos depois, a partir desse momento, abrir para as perguntas dos amigos que nos acompanham sobre o assunto, para que possamos debater, que possamos trocar ideias à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, vamos iniciar fazendo essa introdução sobre o assunto. Então, o nosso tema é apresentar-lhe também a outra face. E vamos pegar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, que tem como título Amai os vossos inimigos, né? E tem um item lá que fala exatamente no Evangelho de Mateus, onde o Evangelho nos traduz o que Jesus nos ensinou. Então, no Evangelho de Mateus, diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não resistirdes ao mal, mas, se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo e vos tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Essa é uma parte da introdução onde tem a frase do nosso tema. E Kardec vai nos dando esta orientação em relação a isso, onde ele fala os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa, o que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, Cristo veio dizer: pagai o mal com o bem. E ele continua assim: ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. Isso é, sempre pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra? E esse, meus irmãos, talvez seja um dos pontos que mais gera dúvida sobre isso, né? É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra? E o Evangelho nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, não. Não mais do que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Observada literalmente, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se colocando um freio às agressões. Logo, todas as pessoas de bem seriam suas vítimas. O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino, nos diz o Evangelho. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, porém, condenou a vingança. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida, ele disse de outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que for rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, que mais vale ser arruinado do que arruinar. A fé na vida, no futuro e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, é a única que nos pode dar força para suportar pacientemente
todas as agressões aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que dizemos sempre: olhai para o futuro. Quanto mais nos elevarmos pelo pensamento acima da vida material, menos seremos feridos pelas coisas da terra. Então, quero passar então para o Júlio fazer as suas considerações iniciais. Então, um bom dia a todos, que possamos aproveitar este momento na manhã de hoje, refletindo sobre o que será exposto e consigamos irmos nos domando, né, freando o nosso íntimo na proposta de cristão verdadeiramente. Então, se nós buscarmos exatamente o tema de hoje, né, que é ofertar, né, ou apresentar-lhe a outra face, já nos remete exatamente no sentido que precisamos fazer algo de contrário para melhor, baseado nos preceitos evangélicos, e vamos vendo que estamos diariamente sempre envolvidos por companheiros que em certos momentos, pelas suas condições ainda muito pequeninas, iguais às nossas, logicamente, mas que estamos conectados psiquicamente, estamos conectados através de atividades mundanas e que nos ferimos, que nos magoamos por poucas coisas, mas também esquecemos que, além daquele companheiro que nos agride, que nos atinge, nós também agimos da mesma forma com tantos outros, principalmente com os nossos familiares, neste núcleo chamado família, que é um desafio para todos nós, enfrentarmos essa convivência fundamental no sentido espiritual, em que estamos renovando ou precisamos renovar as nossas atitudes, de fazermos algo em prol do nosso semelhante, e que estamos neste convívio todo fazendo aquilo que realmente nos propomos dentro do nosso planejamento reencarnatório. Esquecemos muitas vezes de que tudo aquilo que estamos propensos às tarefas diárias, às nossas condições verdadeiras, íntimas, espirituais, quantas coisas às vezes deixamos de lado. Esquecemos que precisamos agir da melhor maneira. Tudo isso vai fazendo com que acumulemos, quem sabe, condições ainda muito pesadas, muito contrárias à mensagem de Jesus. Ninguém quer ser agredido, ninguém gosta de ser perturbado. E muitas vezes, pelo simples ato, pelo simples fato de alguém querer expor a sua condição ou de nos chamar a atenção para corrigirmos, então, a nossa deficiência, nós já erguemos, né? Nós já erguemos o nosso pensamento a uma proposta de reação, de darmos àquele companheiro aquele retorno que nos foi apresentado, ou muitas vezes até pior, né? Mais fortemente. Então, estaremos demonstrando que nesse convívio todo, nesse mundo, nosso planeta, né, que ainda é de provas e expiações, de estarmos dentro desse clima, dessa atmosfera psíquica que atinge a todos nós. Então nós ficamos naquele circunscrito, né, naquele halo mental e não conseguimos nos desfazer. E geralmente, quando nós estamos diante de companheiros que queríamos bem, que gostávamos daquele companheiro, né, nos relacionávamos muito bem, e de repente, pelo mínimo fato, pela mínima condição, nós já criamos arestas. E vamos, quem sabe, anular, vamos complicar aquela amizade que era sincera e verdadeira. Mas isso depende de cada um. Algum lado, em algum momento, tem que ceder.
Quem sabe estamos novamente nesse convívio familiar, como falamos antes, nosso próprio local de trabalho, enfim, seja o local que for, nós estamos convivendo mais uma vez com aqueles companheiros que, quem sabe, em outra oportunidade, nos afetaram de uma forma ou de outra. E se nós não corrigirmos ou não nos corrigirmos, estaremos protelando para a próxima reencarnação, para outra, para outras, enfim. Então, este é o momento ideal para que façamos o melhor diante daquele companheiro que, quem sabe, ainda não entendem a situação verdadeira de cristão, de espírita, que é a mesma coisa. Vamos passar agora para a Vera fazer a sua consideração inicial. Então, bom dia a todos. Como sempre, é uma grande alegria estarmos reunidos para conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus, especialmente explicados pela nossa doutrina espírita, que nos facilita mais o entendimento. Então, o título da nossa doutrinária de hoje, essa roda de conversa, Pagar o Mal com o Bem, me remeteu a uma história muito interessante contada pelo Divaldo em uma das suas palestras sobre o tema, que dá um enfoque um pouquinho diferente desse perdoar ao inimigo, perdoar aquele que está junto a nós, mas também do enfoque de nós nos perdoarmos e perdoarmos a vida, porque às vezes nós culpamos a vida por algumas coisas ruins que nos acontecem. Então, eu resumi uma história contada pelo Divaldo que é bastante interessante. Pagar o mal com o bem. Quando somos feridos pelos seres que amamos e confiamos, a nossa tendência, como seres orgulhosos ainda que somos, é nos tornarmos duros, vingativos, amargos na vida, como que querendo que todos paguem pelo mal que nós sofremos. Todos são culpados porque eu fui injustiçada, porque eu fui traída. Então, o Divaldo nos traz essa história como exemplo daqueles espíritos que já compreenderam as essências dos ensinamentos do Cristo, que é a lei de amor, né? E conseguem realmente oferecer a outra face para a vida. Então, essa história verídica relatada por Divaldo se chama a história da tia Fefa. Então, ela é mais ou menos assim. Em uma universidade dos Estados Unidos, no prédio onde residiam os estudantes, ia uma senhora praticamente todos os dias com uma carroça de madeira distribuir maçãs, ou melhor, vendê-las. Eram maçãs lindas, bem cuidadas, bem lustradas, ela lustrava, deixavam brilhosas, e os estudantes adoravam, compravam. Mas nós sabemos que os estudantes, em geral, que vivem nessas residências estudantis, têm pouco dinheiro. Então, compravam, mas praticamente ninguém pagava. Não importava, ela queria era que eles comprassem. Sempre botavam na conta para pagar no final do mês. Tia Fefa era uma personagem muito conhecida na universidade por todos, pelos professores, pelos alunos. Mas havia particularmente um jovem que sempre comprava as maçãs e sempre pendurava na conta. Deixava, no fim do mês, quando eu receber o dinheiro do meu pai, a mesada do meu pai, eu pago. E ela, tudo bem. Dava 1, 2, 3 maçãs para ele. Mas um dia, ao chegar no prédio,
ela percebeu que o jovem, que sempre a aguardava na janela, estava chorando e não desceu para pegar suas maçãs. Tia Fefa chamou: "Vem, meu filho, vem pegar suas maçãs." Ele disse: "Não, tia Fefa, hoje eu não vou pegar as minhas maçãs, porque estou arrumando as minhas coisas para ir embora, retornar para minha cidade." Ela perguntou: "Como assim? Faltam meses, 3 meses para você se formar médico?" Aí ele contou que ele era filho de agricultores muito pobres que trabalhavam dia e noite para pagar sua faculdade. Mas este ano as secas tinham afetado toda a produção e eles não tinham conseguido pagar nenhuma mensalidade. Então, agora a universidade não tinha mais como mantê-lo. Deram 3 dias para que quitasse as mensalidades ou teria que abandonar o curso. Então, teria que abandonar o curso. Aí tia Fefa perguntou: "Mas e o seu sonho de ser médico?" "Ah, tia Fefa, terá que ser abandonado." Chorava muito. Ela olhou, perguntou: "Quanto é a sua dívida?" "Ah, $1.500. "Ah, menino, pare de chorar e amanhã, 14 horas, esteja em frente ao banco." Foi-se embora. O jovem ficou imaginando. Tia Fefa enlouqueceu. Eu não vou passar vergonha indo num banco com ela para chamarem ela de louca. Mas passou a noite remoendo e o outro dia, meio-dia, se arrumou e foi. Enfim, não tenho nada mais a perder. Estava parado em frente ao banco quando para um carro luxuoso. Dele desce uma senhora muito elegante, linda, arrumada. Vai até ele e diz: "Vamos entrar, meu filho?" Ele olhou apavorado, deslumbrado. "Tia Fefa, o que aconteceu com a senhora?" Ela riu, tomou-lhe o braço, entraram e foram recebidos pelo gerente. E o gerente já tinha uma caixa grande separada com $2.000. Entregou a ele e falou: "Quite suas dívidas, forme-se e seja um médico humanitário." Levou-o de carro até a frente do prédio onde morava e desejou-lhe boa sorte. Nunca mais a viu. Passados 10 anos, estava com a filhinha e havia uma bandeja com maçãs em cima da mesa. A menina olhou e perguntou: "Papai, você gosta de maçãs?" Ele olhou e foi como um filme passasse em sua mente. Tia Fefa, nunca mais me lembrei dela. Tenho uma dívida com ela. No outro dia, foi ao banco, tirou $10.000, porque calculou os juros que teria daquele dinheiro, 10 anos atrás, e voltou à cidade da universidade. Perguntou por ela, ninguém sabia. Até que, encontrando um dos professores dele, antigo, que a conheceu, disse: "Não, eu a conheço, vou te levar até a casa dela." Na viagem até a casa, ele contou que tia Fefa era uma senhora muito rica, mas que fazia caridade anonimamente. Ao entrarem na casa, ela o reconheceu imediatamente. Mas o jovem médico das maçãs, ele sorriu e mostrou-lhe a caixa com o dinheiro.
tia Fefa, vim saldar minha dívida. Ela riu e disse, não, eu não preciso de dinheiro. Dinheiro não é problema para mim. Quero que pegue esse dinheiro e use para fazer aos outros tudo o que foi feito para você. Aí ele, intrigado, perguntou por que ela se passava por simples vendedora de maçãs. Ela contou sua história. Ficara órfã muito jovem e todos que se aproximaram dela foi para enganá-la por causa do dinheiro. Apaixonou-se muito jovem, confiou no rapaz, casou-se. 3 meses depois, ele já pediu separação, porque só queria sua parte na herança. Mais algumas desilusões e ela resolveu ir embora para a Europa. Chegando lá, tudo igual. Os relacionamentos todos terminavam da mesma maneira. Sempre para tirar o seu dinheiro. Até que ela resolve fazer uma viagem pela Europa antes de retornar ao Brasil. E foi visitar as moradas de São Francisco de Assis. Ao chegar lá e conhecer a sua história, sentir o ambiente, ela tomou uma decisão. Resolveu que, ao invés de revoltar-se com os seres humanos como estava fazendo, ela iria seguir o exemplo de Francisco de Assis. Ela iria pessoalmente fazer caridade anonimamente. E assim decidiu, para auxiliar os estudantes, vender as maçãs que ela nunca recebeu, mas para cuidar de cada um deles. Emocionados, abraçaram-se, choraram, ele dizendo que ela tinha salvado a vida dele e que esta corrente de amor e caridade nunca iria parar. Então, queridos irmãos, essa é uma bela lição para a nossa vida, porque às vezes nos revoltamos com certas situações, achando que não merecemos, mas pagar as desilusões com os seres humanos, ou até com a própria vida, com amor, é mais do que dar a outra face. É também caminhar as 2 milhas quando te pedem para caminhar 1 milha. Que essa história possa nos auxiliar nos momentos que às vezes nós estamos um pouco decepcionados com alguém ou com situações da vida. Muito bem, vamos de imediato, gente. Queridos irmãos que nos acompanham aí, se quiserem fazer perguntas, podem nos fazer e nós vamos encaminhando, né, para essa troca de informações, esse diálogo com base na doutrina espírita. Enquanto isso, né, a gente trouxe vários assuntos e vários itens dentro do nosso assunto principal. Tanto o Júlio trazendo essa questão familiar muito importante, esse exemplo que a Vera nos trouxe de assumir essas nossas tristezas como parte do processo de aprendizado e transformá-las em bem, né? E também, na parte do Evangelho, lá no início, vários assuntos que nos remetem a questionamentos, né? Então, enquanto os irmãos que quiserem participar façam suas perguntas, eu quero trazer aqui para o nosso debate, lá do livro Pão Nosso, né, de Emmanuel, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, tem o item 137 que fala sobre inimigos.
Aí vamos trazer essa questão de inimigo para um espectro mais amplo, né, no sentido de não só inimigo no termo total, mas naquelas pessoas que não são necessariamente nossas inimigas, mas que são desafetos, são pessoas que nós precisamos resolver questões familiares difíceis, no ambiente de trabalho, na sociedade, enfim, todas aquelas pessoas que têm atitudes contrárias ao bem em relação a nós, né? E tenho certeza que quando a gente fala, e quando Jesus também nos afirmou, amai os vossos inimigos, a gente precisa entender isso, né? Precisa de uma meditação mais profunda, porque essa recomendação naturalmente pede essa análise, né? Então, o livro Pão Nosso, através de Emmanuel, nos diz que a multidão, de forma geral, né, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas, né? Para que o homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos gerais, né, precisará movimentar um imenso cabedal de palavras e atitudes externas, né? Então, normalmente a gente entende o amar dessa forma, né? Uma aproximação cariciosa, um relacionamento tranquilo, um relacionamento afetivo, amoroso, e quando sabemos, na verdade, que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Então, o amor é interno, é de dentro, e é esse amor que Jesus fala, quando fala sobre amai vossos inimigos, né? Porque nós sabemos que toda essa questão de dificuldades diárias, dificuldades de relacionamento, elas necessitam de um perdão interno. Eu acho que é isso que nós estamos falando, né? E é importante que o livro nos traz, que diz assim, quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói. Olha que importante isso. Nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, as pessoas que em determinado momento, ou por dificuldade de relacionamento mesmo, ou porque não avançaram moralmente naquele item. É esse o objetivo, né? Então eu trago para o Júlio, para a Vera, né, essa questão. Na verdade, não é uma aprovação indébita, né? E sim uma disposição sincera e fraterna de ajudar. Ou seja, trabalhando o mal com o bem, a outra face do mal. E acima de tudo, é nos preservar Eduardo, contra interessante o ódio. Pois não, Júlio? Com relação, Eduardo, aqui ao perdão ainda, né? O Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, ele nos salienta aqui com uma pergunta, uma questão assim, ó. O que é perdoar, então? E ele diz assim, ó. Perdoar é, antes de tudo, superar o ressentimento. E mais adiante ele diz assim, ó. O ressentimento é como pegarmos uma brasa e a jogarmos na outra pessoa. Provavelmente vamos errar, porque ninguém é bobo de ficar na direção da brasa. A pessoa sai fora e a nossa mão fica queimando. A brasa que queima é o ressentimento que permanece. É uma brasa interior, entre aspas, ele põe, como tu disseste, né, Eduardo? Que poderá produzir gastrites e refluxos esofágicos, olha só, entre outras moléstias. Acontecimentos que não foram devidamente engolidos, também entre aspas, são como alimentos que não foram mastigados
e digeridos adequadamente. Provocarão alterações digestivas, por exemplo. Assim como os alimentos físicos mal digeridos provocam perturbações digestivas, situações emocional mal digeridas psiquicamente provocam perturbações emocionais e mentais. São verdadeiras brasas psíquicas que prejudicam principalmente a quem não soube perdoar. Que lição, né? Isso aí, Vera. Muito interessante isso que o Júlio trouxe, e bem dentro do que eu estava com o texto aqui, do capítulo 10, o item 14, quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes. Então, escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo do vosso amor. Capítulo 10, item 14 do Evangelho. E daí, um comentário. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo de nós mesmos, resultados de velhas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências no passado distante. Então, tentamos viver alienados do nossos ressentimentos e velhas amarguras, mas tudo que nós armazenarmos internamente, no nosso inconsciente, voltará em forma de moléstias, bem o que o Júlio falou. Então, serão transformadas em moléstias orgânicas, consideradas psicossomáticas. Então, as predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma. Portanto, causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. Então, dentro do que o Júlio falou, se nós ficamos remoendo, ressentindo, né, como o Júlio falou, nós estamos criando doenças para nós, nessa e em outras encarnações. E muitas vezes não nos damos conta que a pessoa nem lembra mais daquela situação, e nós é que estamos ali emaranhados naquele ódio, naquela mágoa, naquele ressentimento. Então, é para nós mesmos, nós temos que aprender a nos perdoar e perdoar o outro, para nosso próprio benefício. Eduardo, se tu permites... É isso mesmo. Companheiro, Claro. Se tu permites ainda ali, do livro Renovando Atitudes, ditado pelo Espírito Hamed, psicografia de Francisco Neto, nos é ressaltado aqui 2 parágrafos bem interessantes, assim, ó. Compreendendo, por fim, que ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por detrás dos comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir da maneira como a fazíamos, mas olhar como é e como está sendo feito nosso modo de nos relacionar com os outros. Isso nos leva, consequentemente, a começar a entender a dinâmica do perdão. E o outro parágrafo, para concluir, assim, ó: uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, entre aspas, para logo em seguida buscar uma real
é empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle para transformar-nos em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria. É isso aí. Perfeito, Júlio. Espetacular. E é importante que a gente traga isso para o nosso dia a dia, né? Esse eu acho que é o nosso grande desafio, de trazer o ensinamento para a prática. E é importante essa questão mental, né, Júlio, de pensamento. Enfim, normalmente quando a gente tem algum problema, nós travamos primeiramente um duelo mental. Nós vamos revivendo, acusando, nos sentindo injustiçados e vamos, a partir deste duelo mental, dessa guerra mental, nós normalmente exteriorizamos, né? E aí, essa é a conduta do perdão, né? Não, ou seja, inicia na mente, inicia na compreensão, inicia no entendimento da agressão, e não o revide, né? Quando Jesus nos ensina a orar por quem nos persegue e calunia, ele está dando uma lição espetacular, que é uma lição que vem do sentimento, do interior, né? Porque o primeiro ponto, não revidar o mal com o mal, e muitas vezes simplesmente o silêncio já nos faz, né, praticantes do Evangelho de Jesus. E depois, no momento que nós conseguimos orar por quem nos persegue e por quem nos calunia ou por quem a gente tem dificuldades de relacionamento, dificuldades afetivas, movimenta, né, as forças espirituais. Então, se muitas vezes nós não temos condição de um diálogo amistoso com algumas pessoas que nós temos dificuldade, mas com certeza nós temos toda a possibilidade de travar um diálogo espiritual com esta pessoa. No momento em que oramos, nós estamos emitindo pensamentos positivos e utilizando das forças benéficas, benfeitoras, através dos nossos espíritos amigos, enfim, de todo, para que esse espírito receba de nós algo positivo e que vá diminuindo essa animosidade. É assim, né, Vera? Uma coisa importante é quando nós, por algum motivo, nos sentimos ofendidos e daí a gente sente aquela raiva. E como a gente já está caminhando, pelo menos tentando caminhar pela trilha da não ofensa, do não responder ofensa com ofensa, etc., às vezes nós nos sentimos culpados. Nos sentimos culpados porque sentir raiva. Eu senti raiva do fulano ou da fulana, não queria ter sentido. Não devemos ter culpa, porque a raiva é um instinto natural de defesa. Então, como sempre Divaldo explica, sentir raiva é humano. Agora, ficar ali mastigando aquela raiva, criando esses elos, isso que não é bom. Então, não tenhamos culpa porque nós sentimos instintivamente raiva, se fomos ofendidos. Isso é humano, isso é natural. Mas imediatamente entremos, como disse o Eduardo, o Júlio também já tinha falado, num clima de oração. Fechemos os olhos, respiremos bem fundo e façamos a nossa prece para nos desligar daquela situação que a raiva passa. Mas eu acho importante a gente não sentir culpa, porque eu sinto às vezes, quando me dá uma raiva, assim, aí eu me acalmo, não. É normal, é humano sentir raiva se tu foi, né, magoado. Mas imediatamente tira isso da mente para não criar esses liames aí. É exatamente isso aí, Vera, o que o Sérgio Lopes também nos coloca nessa obra,
Ele pergunta assim, ó, perdoar é esquecer? E ele diz que perdoar não é esquecer, ou melhor, ao invés de nós tentarmos, né, fazer uma condição de ficarmos trabalhando muito em cima dessa proposta, não, eu preciso perdoar, eu preciso esquecer, eu preciso... Vamos praticar o bem, vamos ofertar, então, o nosso trabalho a outros companheiros que merecem nosso respeito e nossa consideração, estão em dificuldades, enfermos da alma, né? Todos nós somos, mas que nem todos sabem reagir da melhor maneira. Então, essa condição, então, desse ressentimento que temos, né? E de tentar, então, repetindo, de tentar esquecer aquela criatura, ou tentar esquecer aquele ato que a nós foi arremessado, vamos trabalhar, assim, numa tranquilidade, numa calma, como o Eduardo falou. A calma faz com que nos renovemos intimamente, nos renovemos espiritualmente. É isso que Jesus fazia. Entre tantas chamativas do Mestre, né, muitas vezes nós queremos condenar as criaturas pelo ato, às vezes, impensado, muito repentino, muito relâmpago, né, onde Jesus, diante da companheira adúltera, ele mesmo disse, né, eu não te condeno, vá e não peques mais. Às vezes nós não temos condições de dizer para as criaturas isso, mas é meditarmos, né? Nós pensarmos diferente, e como tu falaste, Vera, a oração ainda é o melhor remédio. Isso mesmo. E, bom, gente, nós já vamos para o encerramento, né? Passa rápido, já estamos quase com 1 hora do nosso trabalho, então, para a gente poder encerrar, né, eu queria, não sei, Vera, se você quer fazer a sua colocação final. Olha, sempre acho que já foi colocado os pontos principais, né? Mas sempre, em primeiro lugar, aprender a nos perdoar, entendermos que somos seres falíveis ainda, mas também entendermos que estamos nos esforçando, estamos sendo o melhor que temos condições neste momento. Então, nos perdoar, às vezes, de algumas coisas que nós achamos que ofendemos alguém, que magoamos alguém, era o que eu podia fazer naquele momento. E procurar cada vez mais nos colocarmos como participantes de uma cadeia. E, com isso, observando a nossa responsabilidade com os sentimentos, com a psicosfera de paz que nós tanto queremos. Então é isso aí. Queria agradecer o convite do Eduardo, e o assunto é longo, a bibliografia é longa, temos muito para nos melhorarmos. Muito obrigado a todos, um bom domingo. Eu gostaria também de salientar, Eduardo, aproveitando o momento, então, do encerramento, agradecer a todos os companheiros que nos acompanharam, né? E desejar a todos um bom final de semana, e que possamos, então, como também o Espírito Hamed nos salienta no livro, Renovando Atitudes, que precisamos trabalhar as nossas emoções. Isso é fundamental. É o que falta a cada um de nós refletir, parar um pouquinho, fazer uma autoanálise, né? E ao mesmo tempo, quem sabe, pegarmos como exemplo o nosso mais contemporâneo, um dos mais contemporâneos aí, nosso Mahatma Gandhi, onde ele foi questionado, né? Se ele perdoava, ele sabia perdoar. E ele não, eu não sei perdoar e não perdoo a ninguém. E aí o entrevistador, mas como? O senhor não perdoa ninguém? Não, porque nada me ofende, nada faz com que me tire do meu controle emocional. Então eu amo a todos indistintamente. E é o que Jesus fez com todos nós, né? Indistintamente. Amou a todos e sempre colocou a máxima fundamental.
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito obrigado e que Jesus abençoe e uma boa semana a todos. Muito bem, eu acho que além, nós fizemos todo um comentário em relação ao tema, e eu acho que são duas fases, né, bem importantes. Uma é o próprio perdão, o perdão a nós próprios, o perdão incondicional, como Jesus ensinou, lembrando que o perdão não isenta, né, da lei de justiça. Então a justiça caminha junto. Então muitas vezes a gente tem essa dúvida, né, será que perdoar é ser conivente, né, com o erro, com o mal? E não é de forma alguma. Perdoar é tirar a tomada de si, né, além de não revidar o mal com o mal, é fazer o contrário. É fazer todo o esforço para uma reconciliação, é fazer o possível para que se possa auxiliar, em vez de manter essa roda viva do ódio, né? Então, para encerrar, é importante que a gente entenda que, além disso, né, dar a outra face é mudar a paisagem. É uma ação positiva diante de uma ação negativa. Então, e a gente pode fazer isso diariamente, no nosso cotidiano, em casa, no trabalho, na sociedade, na casa espírita, onde for, né? Então, a gente entender que quando tiver alguém triste, nós podemos levar um sorriso. Quando alguém estiver angustiado, a gente possa mostrar a face do conforto. Quando tiver alguém em desespero, que a gente possa acenar com esperança, né? Mesmo que isso seja um desafio para nós mesmos. Então, essa é a outra face, né? E lá num dia que não vai lá muito distante, né, um homem especial nasceu na cidade de Assis, na região de Úmbria, na Itália. E ele ficou conhecido como Francisco de Assis. E ele era um homem singular, né, e sabia exatamente o que Jesus pretendeu dizer quando falou sobre oferecer a outra face. Tanto é que uma das suas orações, que ficou imortalizada, que é um hino de paz, fala sobre isso. A oração de Francisco de Assis, que diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. A outra face. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse é o verdadeiro sentido de oferecer a outra face, ensinada pelo nosso querido Mestre Jesus. Que Jesus ampare a todos. Agradeço de coração ao Júlio, à Vera, participar conosco desse trabalho de domingo. E mais uma vez rogamos o amparo a todos. Jesus nos ampare. Um bom domingo a todos e uma ótima semana. Que assim seja. Então, depois desse belo encerramento do Eduardo, né, nós agradecemos do fundo do coração, né, esse presente que nos foi dado, né, por Jesus, pelos Espíritos, que é essa doutrina veneranda. De uma simples frase, como nós podemos ampliar, né, dentro da visão espírita. Então, agradecimento com muito carinho, do fundo do coração, para o Eduardo, para a Vera e para o Júlio também, né, que nos colocaram o ensinamento, a teoria
como pode ser, como deve ser no nosso dia a dia, na prática. Então, muito agradecidos. Nós queremos lembrar os companheiros, né, que esses ensinamentos de hoje, essa doutrinária, será retransmitida novamente no nosso horário usual das quintas-feiras, às 20 horas. Então, depois desses ensinamentos, nós temos só a agradecer. Então, cerrando nossos olhos físicos, agradecemos mais uma vez e sempre ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos, por tantos ensinamentos que nos são trazidos, que nos são proporcionados, que possamos aproveitá-los da melhor maneira possível e como foi nos colocado, na medida do nosso entendimento, cada um no seu tempo. Pedimos que as bênçãos do querido Mestre se derramem sobre todos, aos abrigados, em quaisquer asilos ou abrigos que se encontram, aos hospitais, aos orfanatos, a todos os lares, que esta paz que sentimos possa ser compartilhada com quem está mais próximo de nós, na nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Que tenhamos sempre conosco essa certeza de que temos um norte, que é essa doutrina, embasada nos ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. E com essa certeza, nós vamos em frente, sempre. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Uma ótima semana a todos, muita paz e continue a se cuidar.